Olá a todos os obreiros, nesta manhã de domingo é um prazer imenso estar aqui com todos vocês mais uma vez, diretamente do Jardim das Oliveiras no Templo de Salomão. Quero fazer uma oração e logo a seguir daremos continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo, recapitulando, 13 e vamos concluir até o versículo 14. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Oremos. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos reunidos em Teu nome. Obrigado, mais uma vez, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, por mais simples que seja esta igreja, numa zona rural, em uma comunidade, por mais distante que esteja agora esta igreja de todos, de tudo, mas não de Ti, aí neste lugar tão simples, ou seja, uma catedral, ou aqui no Templo de Salomão, a Tua presença é real para orientar os Teus servos, fortalecer os Teus filhos e usar os Teus discípulos para cuidar do povo, orientar o povo, ajudar as pessoas que chegam como um dia nós chegamos, confusas, doentes, viciadas, depressivas, desorientadas, desacreditadas, sem o Teu Espírito, mas que através deste Teu servo, obreiro, obreira, colaborador, meu Pai, eu tenho certeza que uma palavra, uma orientação, um bom exemplo vai salvar esta alma, vai marcar a vida desta pessoa para sempre. É o que nós determinamos que aconteça nesta meditação, e se há alguém com alguma dor, alguma doença, algum problema que esteja causando irritação, ansiedade, medo, falta de concentração, afobação, em o nome de Jesus, coloque a mão no seu peito, respire profundo e diga: saia! Em nome de Jesus, receba a saúde, receba a força, que Deus abra o nosso entendimento, para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, de acordo com a sua palavra, e você que crê, diga amém. Graças a Deus. Aí no versículo 12, apenas recapitulando, no capítulo 2 da primeira epístola de João, o Espírito Santo fala assim através do apóstolo: filhinhos, referindo e dirigindo-se aos mais jovens, aos neófitos e até aos filhos na própria fé. Escrevo-vos porque pelo seu nome, quer dizer, pelo nome de Jesus, vos são perdoados os vossos pecados. Os meus pecados, os seus pecados, ele diz, olha, são perdoados pelo nome de Jesus, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa santidade, pela nossa obediência, nós somos conservados, pelo nosso temor e santidade a Deus, nós somos blindados, protegidos, mas o perdão, ele vem pelo nome de Jesus, a quem foi dado todo o poder e autoridade, e é o que o Espírito Santo afirma aqui através de João, dizendo: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, o nome de Jesus, vos são perdoados os vossos pecados. Essa é a nossa maior riqueza. Nós não temos nenhuma dívida com o diabo, nada nos acusa, porque graças a Deus o Espírito Santo intercedeu por nós e Jesus, através do seu nome, a quem foi dado todo poder e autoridade, e por isso ele está à direita de Deus Pai como nosso advogado para interceder por nós, ele perdoa, ele intercede e somos perdoados. E ele vai continuar falando agora aos pais, falando aos mais adultos, aos mais maduros, aos mais experientes. Escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Falando, olha, vocês conhecem aquele que desde o princípio, quando vocês iniciaram, quando jovens, ou quando adolescentes, ou já adultos, e agora já são pais de outros na fé, outros que foram salvos, evangelizados através do seu bom exemplo. Veja, obreira, preste atenção, você colaborador, e nós bispos, pastores, auxiliares, a responsabilidade que nós carregamos. A gente carrega a responsabilidade da nossa salvação e nós temos a responsabilidade e o dever de ser pais, no sentido de exemplo, de temor, devoção, dedicação, humildade, sinceridade, perseverança para os jovens, para os novos que se tornam filhos, né? Filhos de Deus, vendo em nós um exemplo a ser seguido,
vem na gente um referencial, como Deus manda a gente olhar para Abraão, e Jesus fala para a gente não esquecer da mulher de Ló. Para a gente não olhar para trás e não se tornar uma estátua de sal. Mas concluindo este versículo, ele diz, olha, jovens, escrevo-vos, porque, disse ele, vencestes o inimigo. Vós, ele fala, né? Vocês jovens, vocês também venceram o inimigo. Assim como os pais, nós vencemos no passado e temos que vencer no presente. E para vencermos o diabo, né, o maligno no futuro, nós temos que estar com a nossa consciência limpa, nós temos que estar na fé, nós temos que estar na obediência, nós temos que estar vivendo o que nós pregamos, porque é isso que agrada a Deus. A fé sábia, que é aquela que coloca em prática o que está sendo revelado, edificando assim a sua vida sobre a rocha, para que quando surjam as tempestades, quando venham os momentos difíceis da vida, que todos nós enfrentamos, a gente saiba como agir, reagir e superar, guardando a fé, guardando a salvação. Ele então se dirige primeiro aos filhinhos, né, aos da fé, os recém-convertidos, depois ele se refere aos pais e agora ele se refere aos jovens, aos mais maduros, aos que já estão evangelizando, os que já estão de alguma forma fazendo também parte da obra de Deus, ainda sem título, mas fazendo parte da obra. Não são colaboradores, não são obreiros, não são auxiliares de pastores, não são esposas de pastores, não são bispos, mas estão servindo a Deus, pois receberam o Espírito Santo. Ele fala, olha, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Então, quando a gente vence o maligno, é porque a gente primeiro venceu o nosso próprio eu, que é um dos 7 altares que há. Há 7 altares no mundo. E um desses 7 altares é o altar do nosso eu, do nosso próprio eu. Achismos, vontades, tradições, manias, fraquezas, inclinações, e que se a nossa alma, a nossa vida está no altar do nosso eu, a gente é fracassado, frustrado, a gente é como os incrédulos religiosos, as outras pessoas que não conhecem a Deus. Então ele conclui dizendo no versículo 13, eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, o prazer do homem de Deus, da obreira, do obreiro, na prática, é o seguinte, o que o Espírito Santo está falando aqui é o seguinte, olha, que tanto os jovens, os recém-convertidos, como também os idosos, os que já são pais, como também os que já são adultos, meia idade, né? Não são nem adolescentes, não são jovens, mas também não são pessoas idosas, estão ali, espiritualmente no termos de, na faixa etária, espiritualmente falando, entre a casa dos 30 e 45 anos, um exemplo. Ele está falando, olha, tanto os jovens quanto os já maduros na fé e os recém-convertidos, ele resume nesta frase, eu vos escrevo, filhos, em um só grupo, somos filhos de Deus, porque conheceste o Pai. Todos nós temos que ter algo em comum, ter conhecido o Pai. O servo de Deus não é formado por informação, o servo de Deus é formado por ter a Deus por Pai, ter recebido o Espírito Santo, que nos capacitou a servi-lo e a fazer a sua obra, negando assim a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus dia após dia, passo após passo. Né? Não aceitamos só perseverar, como muitos que perseveraram por 10, 20, 30 anos, mas se cansaram. Jesus deixou já registrado que o seu servo não pode apenas perseverar, ele tem que ir até o fim. E no versículo 14 ele fala, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, referindo-se a Jesus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ele enfatiza isso, ele repete os 3 grupos, né? Como se fosse assim, os adolescentes,
os já adultos e os já idosos, no sentido da fé. E ele fala, olha, eu escrevi e escrevo dizendo, olha, vocês jovens, vocês são fortes. Vocês que são pais, não esqueçam do princípio, quando você estava na fé, o altar, o sacrifício, o jejum, a meditação, a santificação, a busca, sabe, individual e também coletiva na reunião com os demais obreiros, com o povo. Não é porque você é obreiro, eu sou bispo, nós somos servos que a gente não é alma, a gente é alma. E todos nós somos obreiros, né? Porque diante de Deus não tem bispo, pastor, esposa, auxiliar, obreiro, colaborador, CPO. Diante de Deus só existe duas classes, dois grupos, né? Que são os servos e os que não são servos. E graças a Deus que Ele nos deu o seu Espírito e nos deu esse alto privilégio de servi-lo. Então ele conclui esse capítulo 2 dizendo, eu vos escrevi, pais, primeiro grupo, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, e disse, porque vós sois fortes pela palavra de Deus que está em vós e já vencestes o maligno. Vamos continuar vencendo o maligno. Vencer o maligno é vencer os maus pensamentos, é não aceitar as propostas que o diabo nos oferece, traz para a gente, por meio de calúnias, através de fofocas, através de críticas, através de mentiras. Não aceitemos jamais que o maligno contamine a nossa boa consciência, nem neutralize o poder da nossa fé, minando no nosso coração com ressentimentos ou sentimentos de inveja, de inferioridade, ou de superioridade, de ansiedade, de medo, de acomodação, de ingratidão, de rebelião. Jamais. Guardemos a nossa fé, guardemos a nossa alma, guardemos a nossa boa consciência. Para que então, como está escrito aqui, a gente venceu o maligno no passado, a gente vença ele no presente e a gente continue vencendo ele no futuro. Bem, chegamos ao final desta meditação do capítulo 2. No próximo domingo voltaremos do versículo 14 do capítulo 2 e no domingo que vem daremos continuidade a essa meditação no versículo 15 em adiante. Uma excelente continuação de reunião, dia de domingo aí em família, para vocês que estão aqui no templo acompanhando esta meditação às quartas-feiras, uma excelente continuação de reunião e de serviço ao nosso Deus. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Até lá!